Eu falei para vocês, então, sobre o período arcaico, certo? Quando as polis gregas adquiriram e mantiveram suas características, certo? Foram ganhando suas principais características. Sim? Muito bem. Só que essas cidades, algumas delas bastante ricas, com construções que chamavam a atenção, cheias de escravos, bem, chamam a atenção de outros povos, não chamam? Exato. Ainda mais quando você, por exemplo, eu falei para vocês sobre a Magna Grécia, consegue dominar territórios até fora do seu próprio território. Então os gregos começaram a chamar a atenção de outros povos. Por exemplo, dos persas. Exatamente. Então o período clássico é marcado, a princípio, com as famosas guerras... Isso. Médicas. É marcado com as famosas guerras médicas. Que aconteceram. Começaram em 490, ficaram alguns anos sem guerrear, e depois voltaram até 479 antes de Cristo. Sim. Mas como ele acabou assim pra entrar? Ele acabou com as primeiras tentativas de invasões dos persas. Então o que a gente usa como marco para o fim do período arcaico é quando os persas começam a tentar invadir. Tudo bem? Quem mais te pergunta? Por que é médica? Porque foi uma guerra, muito bom, foi uma guerra dos gregos contra os persas. Persas que foram formados, além do povo persa, pelo povo medo, certo? Então os medo-persas... É daí que deriva a palavra medo? Hã? É daí que deriva a palavra medo? Eu não sei se daí que vem a palavra medo, mas não é difícil, já que é um povo bem famoso pelos seus ataques, exatamente. Mas eu não sei de onde vem a palavra medo, não, lamento. Ok? Então por causa dos medo-persas. E o que aconteceu? Muito bem. A primeira tentativa de invasão dos persas se deu com o rei Dário, certo? Ou Dario. E, entre outras coisas, ele tentou vir pelo mar. Então, vamos lá. Então, em 490, nós vamos ver a famosíssima Batalha de Maratona. A Batalha de Maratona em 490. Vamos lá. Então, na Batalha de Maratona, os gregos ficaram sabendo que um monte de barcos persas estavam a caminho. Os gregos ficaram sabendo que um monte de barcos persas estavam a caminho. Pergunte. Você diz os gregos, você diz todos os gregos ou só um pouco específico? Vamos dizer que a Grécia começam a vir um monte de barcos para a região da Grécia. Para uma região que todo mundo falava a língua grega, que todo mundo acreditava nos mesmos deuses. Começam a vir um monte de barcos para aquela região. Alarma toda a região. Tem cidades que não fizeram nada, mas o grande parte das cidades ficaram alarmadas. Sim? Tanto que, nesse alarme, respondendo um pouco mais da sua pergunta, que cidade mesmo ficava no litoral? Apenas. E posso dizer, não ficava no litoral, que era bem famoso também? E os espartanos enviaram mensageiros para Esparta pedindo ajuda. E os espartanos disseram... Os espartanos enviaram mensageiros para Esparta. Os atenienses... Eu falei espartanos, desculpa. Os atenienses, que ficavam no litoral, enviaram mensageiros para Esparta. E Esparta disse, nós podemos ajudar daqui 2 semanas. Porque nós estamos
ritual religioso. Nós estamos em festa religiosa. Então daqui 2 semanas a gente vai ajudar. Daqui 2 semanas a gente vai ajudar significa o quê? Não dá. Daqui 2 semanas não serve pra nada. E muito bem. Mas, vamos lá. Os espartanos foram chamados, não vieram, e os atenienses ficavam no litoral. Portanto, os atenienses foram ao local de desembarque persa, em Maratona. Muito bem. Então, os atenienses foram para Maratona, enquanto estavam sendo chamados os espartanos. Um dos homens que foi enviado para avisar os espartanos chegou em Atenas, e quando ele chegou em Atenas, os soldados atenienses já tinham ido para Maratona. Então vamos lá, Batalha de Maratona vai ser uma batalha dos atenienses, vai ser principalmente atenienses contra persas. Os atenienses, que usavam armaduras enormes, com grandes escudos e lanças compridas, tal qual outras cidades gregas, eram os famosos hoplitas. Certo? Eram os famosos hoplitas. Não ilóquitos, muito obrigado. Então os atenienses hoplitas eram simplesmente, se vocês quiserem saber de onde vem o nome, eram os escravos. Como é insuportável ver dentro da minha cabeça. Eram os guerreiros que usavam um escudo muito grande chamado oplon. Por isso, quem usava um escudo muito grande era um hoplita. Certo? Oplon. Oplon com N no final. E com H no começo. Que nem hoplita. Muito bem. Então, vocês imaginam, Fedípedes, mensageiro, chega em Atenas. Fedípedes, mensageiro, chegou em Atenas. E chegou e falou: cadê os homens da cidade? Cadê os guerreiros? Aí avisaram Fedípedes: Fedípedes, os guerreiros já foram. O que Fedípedes fez? Ele era homem, ele era cidadão. Ele tinha que lutar pela sua cidade. Ele era homem, ele era cidadão, ele tinha que lutar pela sua cidade, nem mais disso. Muito bem. Fedípedes pegou sua armadura, colocou nas costas, pegou sua lança e saiu correndo em direção à batalha. Muito bem. Mas, antes de sair, Fedípedes virou para os atenienses e falou: atenienses, olha, eu lamento, mas os espartanos não virão nos ajudar. Ninguém virá nos ajudar. Nós vamos enfrentar os persas praticamente sozinhos. Só nós e aquela gentinha de Maratona que não tem quase exército. Em outras palavras, fodeu, vou morrer. Então, eu, cidadão ateniense, não quero que as nossas mulheres virem escravas. Não quero que meus filhos sejam escravos. Então, peguem todos os nossos bens e para os persas não pegarem nada, queimem a cidade. Os persas não vão ficar com nada de Atenas. Pegou, colocou a armadura nas costas e saiu em direção à batalha. Fedípedes foi correndo em direção à batalha. Fedípedes correu com a armadura pesada nas costas. E quando ele chegou, a batalha ainda não tinha começado. Ele chegou pouco antes. E lá do horizonte ele olhou e viu aquele enorme exército persa. Muitos navios e muitos soldados persas. Isso não é mito? Isso é verdade, é verdadeira. E você sabe que ele olhou e que... Tá, eu sou exagerado. Desculpa. Tá.
Eu sei que... Bem, eu sei que ele olhou... E eu sei que tinha um monte de soldados persas, que eram a maioria. Tá. Aí, se ele chegou, olhou, falou, nossa, isso eu tenho certeza absoluta. Não, improvável que ele ficou cagando de medo. Tá. Exato, é isso que eu quis dizer. É que foi tão teatral que eu falei, putz, será que é um mito isso? Eu falei, Só pra deixar mais interessante. legal. É só porque eu não consigo narrar de outro jeito. Não, tá ótimo. Então, o Fendípides chegou, olhou aquele puto exército persa, não tinha o que fazer. Fendípides colocou sua armadura inteiriça aqui, protegendo o peito, certo? Você não corria com uma simples flechada no peito, a armadura protegia bem o peito. Segurou seu escudo grande, que vinha daqui, a altura do olho, mais ou menos, você poder ver aí um pouquinho, até aqui embaixo, para não acertar aqui sua perna, certo? Ele colocou a sua espada aqui do lado, que não era muito utilizada, e segurou sua grande lança. Uma lança que tinha o tamanho de 2 homens, é uma lança grande. Mas Chegaremos lá. lança é grande mesmo, não? Muito bem. Então, vamos lá. Já que estamos falando sobre maratona, tá aqui, estamos no litoral. Aqui é o mar, né? Peixinho, vocês não terem dúvida. Muito bem. Muitos, já entenderam, né? Barcos persas. E aqui os 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 persas. Aí, vamos falar dos atenienses. Alguém já se tocou? Muito bem. Vamos seguir isso. Vamos lá. É Esparta, velho. A gente pegava uma cada 10 para cada homem. Vamos lá. Então, os atenienses estavam aqui. Gente, sério mesmo. Imaginem vocês mesmos na antiguidade e imaginem o exército inimigo. Imaginem vocês mesmos e o exército inimigo. O que acontecia normalmente quando tinha? O que acontecia normalmente quando tinha um punhado de pessoas e um exército inimigo? Não, exatamente, as pessoas não sigam. As pessoas corriam, as pessoas fugiam e fugiam muito, certo? Então era comum. Mas mais ainda, pergunte. Professor, mas se eles saíssem dessa guerra, os atenienses não eram... A pessoa que voltasse para Atenas sem lutar, ela não era mais considerada cidadã? Sim, Cidadão, né? traidor, não era um cidadão. Como é que o cara pode aproveitar as coisas de cidadão e agora não vai lutar por Atenas? Quem acha que é? Mas não era todo mundo que carregou? Aí no livro vocês vão descobrir que tinha até a democracia. Clístenes inventou até um jeito de expulsar aqueles, o ostracismo, de expulsar aqueles que não mereciam ficar na cidade. Certo? Em uma época de guerra, se voltava o ostracismo para aqueles traidores. Certo? Ostracismo. Ok? Dúvidas? Ninguém? Então vamos lá. Aí, outra coisa. É legal você sair batendo de espada com as outras pessoas? Não, se você se corta, você morre, né? É meio chato, né? Então você, cara do exército maior,
está lá no exército maior. Mesmo você sendo um escravo persa, só um escravo mesmo, você está lá no exército maior, falando, me dei bem, olha só que porcariazinha aqueles caras. Os caras não chegam, tem mais ou menos o triplo de persas. Mas os persas não usam isso. E aí, você Não. chegar no exército,